Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilson, nós estamos aqui direto do Estúdio EBD para a transmissão de mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Só lembrando a você, nós estamos estudando a lição de número 1 do primeiro trimestre de 2023, que tem como tema geral Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus. A aula de hoje é a aula de número 12, que é o subtema da nossa lição, que diz o seguinte: essa é a proposta, vivendo no Espírito. Louvado seja Deus! Nós já estamos caminhando para o fim desse trimestre, essa é a nossa penúltima aula. Meu agradecimento a todos que nos ajudaram em oração. Estamos aí entrando para a 8ª aula consecutiva ininterrupta. E lembrando a você que nós estamos aqui no nosso canal EBD com um propósito específico. Qual é o propósito? Primeiro, complementar o saber, compartilhar o conhecimento e valorizar a nossa escola bíblica dominical. Então você é muito importante para o nosso canal. À medida que você compartilha, à medida que você assiste nossos vídeos, que você deixa o seu comentário, você faz com que esse vídeo se torne relevante para chegar a mais pessoas. Então faça isso e nos ajude, se essa aula for bênção para a sua vida. Então vamos adentrar na nossa lição, aula de número 12, Vivendo no Espírito Santo. O textuário da nossa lição diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você tem permitido que o Espírito Santo faça fluir esse fruto em sua vida? Gálatas 5, de número 22. Vamos lá. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe sugerida encontra-se em Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 19 ao 25. Nós não iremos fazer essa leitura para minimizar o nosso vídeo, mas eu recomendo que você, de sua casa, faça isso. Acompanhe a aula com o seu exemplar bíblico do seu lado para possíveis conferência, tá bom? Louvado seja Deus! Vamos adentrar então na nossa introdução da nossa lição? Vamos lá! O salvo em Jesus Cristo, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da convenção e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. E na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário andar no Espírito. Então, para viver na vontade de Deus, é necessário andar no Espírito. Louvado seja Deus. Então, o que é andar no Espírito? O que é essa coisa que nós temos falado há tanto tempo? A gente escuta falar, viver no Espírito. Louvado seja Deus. Vamos então adentrar nesse universo de conhecimento e dentro desses próximos minutos estaremos descortinando essa temática maravilhosa. Vamos lá. Ponto de número 1 e tópico de número 1. Diz assim, o primeiro tópico, a vida no Espírito. Ponto 1, andando em Espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir a vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O andar em espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus, e é ter uma vida espiritualmente avivada. Romanos 8, versículo de número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E a gente já tem visto aí algumas Bíblias com corte nesse tema aí, nesse texto sagrado de Romanos 1. Eles têm colocado o texto pela metade, né? Mas as Escrituras Sagradas vai assegurar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. A gente vai explicar muito sobre isso aqui, mas que anda segundo o Espírito. E andar no Espírito, segundo o Espírito, é andar subordinado, é ter uma ideia ou uma noção que tem alguém superior e através da sua palavra nós somos orientados. Isso é andar segundo o Espírito, saber que tem alguém que nos orienta e nos faz bem-sucedido. Glória a Deus. Ponto de número 2. Por que andar em Espírito? Interrogação. Por que andar em Espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Gálatas 5,16. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Que maravilha! Nós podemos perceber aqui o cumprimento, né, do Romanos capítulo 8, versículo de número 2. Porque a lei do pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, nós somos livres. O Senhor Jesus, Ele nos liberta, Ele nos chama a essa liberdade proveniente do conhecimento. Louvado seja Deus. Como andar em espírito? Se vimos aqui a importância de ser cheio de andar em espírito, agora nós iremos ver aqui a importância de como andar no espírito, tipo uma orientação de como andar no espírito. Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. João 3, versículo 3, 2 Coríntios 5, de número 17, como está escrito ali agora, que nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, quando nós entregamos nossa vida para Cristo, quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, as coisas velhas ficam para trás, nos tornamos nova criatura, vivendo agora a partir de então, segundo a orientação da palavra de Deus. Vamos lá. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dela. João 14, 17. Ser guiado pelo Espírito e ser cheio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo São Paulo, em Romanos 8, 14, diz: porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós somos, uma vez que Deus nos toma como filho, Ele faz com que Ele nos dá a tua palavra, Ele nos dá o seu Espírito para que nós venhamos ter uma vida guiada por Ele. Então é incompatível para uma pessoa que confessa ser filho de Deus, ele andar segundo a carne. A carne, em linguagem figurada, é as forças, os desejos carnais que, influenciado pelo inimigo da natureza caída do homem, nos afasta, nos distancia de Deus. Não é isso?
a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Efésios capítulo 5 e versículo de número 16, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Uma palavra até concupiscência da carne, né? É muito interessante. Eu convido você para depois dar uma lida no seu dicionário para acompanhar aí o que quer dizer essa palavra concupiscência. Concupiscência da carne, irmãos, é os desejos intensos de nossa carne, que faz com que a gente viva uma vida afastada de Deus, o que a gente deseja, o que a gente quer, e às vezes a gente ultrapassa os limites, todos os limites que Deus estabeleceu através da sua palavra, somente para atender os nossos anseios. Iremos falar um pouco mais sobre isso mais adiante, tá bom? Então aqui, encerrando esse tópico de número 1, podemos dizer o seguinte: ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito, viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Então você tem que pautar a sua vida naquilo que a Bíblia ela orienta. Obviamente existe uma distância enorme do texto que foi escrito para os nossos dias atuais, mas nós podemos fazer uma comparação, uma aplicação pessoal e a gente extrair o melhor da palavra de Deus para as nossas vidas através do entendimento. Então é isso aí, andar no Espírito, uma vida no Espírito, é você ter a sua vida pautada no que as Escrituras Sagradas ela orienta para você e para mim, meu amigo. Então é por isso que é feliz o homem que medita de dia e de noite na palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo ele deixou claro isso, ele diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do vosso ventre. Então é muito interessante. O Senhor Jesus ele deixa ali claro isso no Evangelho de Mateus capítulo 7, que o homem que ouve a sua palavra e guarda, ele é semelhante, é comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus é a nossa segurança, é o nosso escudo, é o que nos faz ser prudente nessa vida, é que nos faz também a produzir o fruto do Espírito Santo. Por isso que andar no Espírito é andar segundo a palavra de Deus. E quem anda segundo a palavra de Deus, ele se torna bem-sucedido de maneira natural, porque a palavra de Deus faz produzir os frutos. Louvado seja Deus. Tópico de número 2, diz assim: o confronto entre a carne e o espírito. Aperta o cinto, viu? Aperta o cinto. O confronto entre a carne e o espírito. Vamos lá, está preparado? Ponto de número 1 do tópico 2. Em termos espirituais, a maior luta da vida do crente salvo, a natureza carnal herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso, o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo, etc. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Maravilha, né, irmãos? Então, os desejos carnais, eles
eles são tão intensos que nos afasta de Deus, a ponto do apóstolo João ele dizer que nós não devemos amar o mundo nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é de Deus, é do mundo. Então, quando a gente inclina a nossa vida para as coisas do mundo, nós começamos a dar lugar à concupiscência conhecida aqui, relatada na Bíblia, que é os prazeres intensos da nossa carne, os desejos. Então, nem sempre aquilo que nós estamos a desejar intensamente é a vontade de Deus. E principalmente quando o mundo está nos atraindo com as suas paixões, com as suas seduções. Louvado seja Deus. Em Gálatas capítulo de número 5, versículo 16, diz o seguinte, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, nós estamos diante de uma batalha onde a nossa carne, corroborada pela influência do maligno, está em conflito com a vontade do Espírito. Então, essa coisa da gente achar que somos fortes, que somos capazes, que vencemos sozinhos, isso é tudo balela. Nós, para termos uma vida triunfante, precisamos estar tendo sempre nossa vida pautada na palavra de Deus e as nossas decisões ser sempre dirigida por aquilo que a palavra de Deus ela determina para as nossas vidas. E aprendemos em lições anteriores que avivamento não é esses movimentos sensacionalistas que a gente tem visto por aí, mas o verdadeiro avivamento ele é produzido pela palavra de Deus. Então, se você está sendo oprimido, meu irmão, pelas vontades intensas da carne, faça aquilo que o apóstolo Paulo ele orienta aqui, ó. Vamos andar segundo o Espírito de Deus, porque nós somos filhos e filhas de Deus e precisamos dar lugar a Deus. Louvado seja Deus, e não dar lugar aos nossos desejos, nossos intensos desejos. Louvado seja Deus, porque fazendo isso a gente vai triunfar e não iremos tropeçar em pedras de tropeço. Vamos lá. Ponto de número 2 de nossa lição. As obras da carne. Em termos bíblicos, do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus, para que os que são fiéis à palavra, identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta as coisas e coisas semelhantes a estas. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias. Por exemplo, práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, maus relacionamentos humanos, vícios e maus hábitos. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então percebe quem aguça então nossos desejos intensos, as nossas concupiscências. Nada mais é do que o nosso inimigo, o nosso adversário. Porque quando nós nos inclinamos para as coisas da carne, logo nós nos distanciamos de Deus. Porque o amor às coisas do mundo nos afasta das coisas de Deus, nos afasta de Deus. E Deus ele não quer isso, porque tudo que há no mundo, como disse o apóstolo João, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e há soberba da vida. E o apóstolo Paulo, somente relembrando o que ele fala ali, porque a carne, ela cobiça contra o Espírito
contra a carne e estes se opõem um ao outro. Então nós acabamos por ficar em um meio, em uma dividida, onde as nossas decisões, se elas forem inclinadas para os nossos próprios desejos, para as influências das coisas do mundo, nós estaremos nos distanciando de Deus. Porém, se as nossas decisões elas forem pautadas e forem de acordo com o que as Escrituras Sagradas vai estar nos orientando, nós estaremos assim, deste jeito, andando no Espírito de Deus. Louvado seja Deus. E aí entra a importância de conhecer as Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós já estudamos aqui, nessa luta espiritual, nós precisamos então nos inclinar para as coisas do Espírito, para produzir o fruto do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Estamos adentrando agora no tópico de número 3 da nossa lição, que é o tópico conclusivo, e nós, a partir de então, já estaremos adentrando aqui para a conclusão da nossa lição. Louvado seja Deus. Então, o tópico 3 diz assim: o avivamento pelo fruto do Espírito. Ponto de número 1. O fruto do Espírito. 12 frutos do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. E nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais. Mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do Espírito, sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé, não pode ter gozo, alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser desassociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. Então nós temos que entender que não podemos chamar também de frutos, porque o Espírito Santo produz o fruto, como uma laranja. Então, dentro de uma laranja tem vários gomos e esses gomos, no todo, é a laranja. Então a gente percebe que o cristão, através do Espírito Santo, ele vai produzindo esses dons: benignidade, temperança, fé, amor, longanimidade. Então são esses frutos, esse fruto que a gente precisa estar de forma continuada produzindo, para que assim nossa vida seja uma vida segundo a proposta da nossa lição, uma vida avivada no Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele fala também sobre isso de forma bem resumida, ali no no Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 5, o versículo de número 5, o próprio Senhor Jesus, ele diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados são os mansos. Deixa eu ler aqui para a gente aproveitar aqui essa oportunidade. Mateus capítulo 5 diz o Senhor Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6 diz assim: bem-aventurados os justos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. E o verso 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdias. O versículo 9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós percebemos que o Senhor Jesus, ele dá ali uma gueixa das qualidades, dos frutos do Espírito Santo, dessas benesses, que é deliberado a todo aquele que é cheio do Espírito Santo, que anda no Espírito Santo. E ainda sobre mansidão, o Senhor Jesus mesmo, ele diz, né? E aí a gente vê ali uma dica interessante. Mateus capítulo de número 11, versículo
Mateus 11, ele diz assim: vinde a mim, todos, a partir do versículo de número 28, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei. Olha que coisa interessante, aprendei, ou aprendam de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado seja Deus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus é o maior exemplo de mansidão, Jesus é o maior exemplo de misericórdia, Jesus é o maior exemplo de fé, Jesus é o maior exemplo de uma pessoa boa. Então, meus irmãos, a gente precisa trabalhar para entender a vontade de Deus, ter a nossa vida subordinada à vontade do Senhor e andar no Espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Uma dica muito interessante: todas as vezes que as nossas decisões estiverem em xeque, a gente sempre perguntar a Deus: qual é a sua vontade, Senhor? O que eu posso fazer para alcançar a sua vontade, Senhor? Lembrando que o apóstolo Paulo disse que a vontade de Deus não é uma vontade qualquer. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então a gente precisa experimentar essa bênção espiritual sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E ponto de número 2. Ponto de número 2 do tópico de número 3. Os novos aspectos do fruto do Espírito. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Na Bíblia, amor ou caridade é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor com sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Vamos lá? É a alegria produzida. É a alegria, gozo, é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Paz é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Longanimidade é a paciência para suportar as adversidades e os defeitos dos outros. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Bondade refere-se àquele que é bom. Não é fé, não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. E mansidão diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. E temperança quer dizer autocontrole, domínio próprio, é o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações, fatos diversos da vida. Aí a gente percebe que o que é o fruto do Espírito, né? O que ele produz na vida de um ser humano, né? Então a gente hoje escuta muito falar sobre amor, sobre paz, sobre fé, sobre longanimidade. Então, quando a gente olha à luz das Escrituras Sagradas, a gente vê que o amor de Deus, ele perpassa a esse tipo de amor que a gente vê propagado nas redes sociais aí. A gente vê que não é bem o amor de Deus, é o amor de Deus, o amor ágape, é o amor de Deus dentro do nosso coração pelos nossos irmãos, pela obra de Deus. Isso transforma a vida de qualquer pessoa. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando nós somos cristãos avivados, nós produzimos, ou o Espírito Santo de Deus produz em nossas vidas esses dons abençoados, tá bom? Ponto de número 3 da nossa lição diz assim: contra o fruto do Espírito não há lei. Vamos lá, a conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico:
Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 23 e 25. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Então, os dons espirituais, o comentarista aqui chega a dizer, né? Os dons espirituais, eles só têm valor se eles forem acompanhados pelo fruto do Espírito Santo. É muito interessante isso aqui. E para concluir a nossa lição, a gente pode dizer aqui o seguinte: o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis. Então não desassocia um do outro, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, irmãos, a gente conclui aqui a nossa aula, conseguimos minimizar dentro de um tempo recorde, 31 minutos, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Se essa aula foi uma bênção, que você continue aí conosco, divulgue essa videoaula. Lembrando que a nossa lição bíblica é uma lição completa, ela deixa margem para os nossos comentários, pegando sempre uma ponta nos comentários aqui dos nossos escritores, e isso nos ajuda muito. Então, o que eu vou pedir para você agora? Se essa aula foi uma bênção para você, compartilhe ela, faça com que ela chegue a mais pessoas em nome de Jesus, tá bom? Eu quero agradecer a Deus aqui por todos que têm nos acompanhado, ao nosso pastor presidente, pastor José Carlos, que é o pastor aqui no Campo Ceasa, aos nossos irmãos ali da coordenação da Escola Bíblica em Alto da Bela Vista. Essa aula tem aqui o patrocinador oficial aqui, que a congregação Assembleia de Deus ali de Alto da Bela Vista. Essa camisa aqui é a camisa da nossa Escola Bíblica, tá bom? Tem sido uma bênção. Deixa um abraço especial aí a Alain, ao Cleidson. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Um abraço a todos os coordenadores também das escolas nas congregações. Deus abençoe a vida de vocês, meus amados. Deus há de recompensar cada um de vocês pelos trabalhos, pelas suas dedicações. Deus honre a cada um de vocês, tá bom? Se essa aula foi bênção para você, compartilhe ela, deixe o seu joinha aí, seu like. E muito obrigado àqueles que têm trazido uma palavra de incentivo. Deus abençoe. Deixa eu orar pela sua vida nesse momento, tá bom? Eu sei que você ficou aqui até esse momento para que o Senhor possa esclarecer mais e mais o nosso entendimento. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso que estás nos céus, muito obrigado por esse momento. Agora visita meu irmão aonde ele está, Senhor, e dá para ele a bênção que ele precisa, Senhor. Abre a nossa mente, continue abençoando aqui o canal Estúdio EBD, que as coisas, Deus, venham estar sempre melhorando, aperfeiçoando para te servir. Essa é a minha oração. Eu creio, Deus, que o Senhor vai interferir e nos dar a vitória em tudo, em todas as coisas. Abençoa, Senhor Deus, abençoa esse domingo de escola bíblica, abençoa, Senhor, os professores, as classes e os alunos, abençoa os eventos da sua igreja também, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos trabalhos, as nossas programações para este mês de abril. Essa é a oração que faço e creio em nome de Jesus. Amém.